Vamos proclamar agora o nosso tema para o ano. Todos, 3 vezes, está aí na tela. Abram-se os portais do céu. Outra vez. Abram-se os portais do céu. Mais uma vez. Abram-se os portais do céu. Aleluia. Nosso decreto, nosso texto está em Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Estamos usando a versão que está aí. Vamos, então eu vou ler e vocês vão repetir. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como voz de o som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas depois destas que devem acontecer. Agora vamos ver se dá para ler. Vamos? Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de um som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem, depois destas coisas, devem acontecer. Visão de João no Apocalipse. Queridos, todos os anos, na virada do ano, nós trazemos uma palavra profética. Sempre lembramos o texto de Amós, que vamos ler todos. Certamente Yahvé, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Yahvé soberano falou, quem não profetizará? Nós vivemos em tempo profético. O Espírito de Deus se move sobre toda a terra, e a palavra profética corre velozmente. E é muito clara a palavra de Amós: Deus nada faz sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por essa razão, todos os anos, antes de virar o ano, eu me tranco para ouvir a Deus e ao mesmo tempo ver o que é que os profetas, aqueles profetas que reconhecemos, ou os mais reconhecidos, estão falando. Na realidade, ao virar o ano hebraico, já entramos numa atmosfera. Em Rosh Hashanah, cabeça do ano, novo ano hebraico, entrou-se no ano 5.784. Nas lives de sábado nós falamos por 2 programas sobre o contrato de arrendamento de Deus em relação à terra, mostrando que a contagem não está correta, há uma falha, provavelmente de 200 anos. Portanto, nós estaríamos já por volta de 5.900 e alguma coisa, o que significa que estamos no fim, caminhando para o fim. Todavia, sabemos que o calendário profético, o calendário bíblico das festas, é o calendário de Yahvé. E sabemos que a língua hebraica, ela é carregada de significado profético. O alfabeto hebraico, que tem 22 letras, é diferente do nosso. Os números são letras.
Letras são números e as letras são imagens. Transmitem uma mensagem. E temos visto, e isso faz parte de uma das restaurações de Deus na igreja, inúmeros ministérios em todo o mundo, ao chegar a este período que, na Bíblia, o nome é Festa das Trombetas, que anuncia para o arrebatamento da igreja. Começa a ouvir a Deus, qual é a mensagem, e coincide sempre que a letra, o número final, que é letra, é o mesmo para o nosso ano gregoriano, 4. E o 4, Dalet, é porta. Então é claro que logo na festa das trombetas, já sabíamos que estávamos entrando em um período de portas abertas, mas também estamos na década de Pei, que é a década de 80, a década da palavra, a década profética da palavra, onde devemos escolher as palavras, emitir decretos. Então, Pei, 80, Dalet, 4, né? Então, porta. E sempre buscamos de Deus um tema. E existe já há muitos anos uma cimeira com profetas de várias nações, uma cimeira que é convocada por Cindy Jacobs, uma profetisa para as nações, muito reconhecida. E em novembro ela reúne essa cimeira. Este ano havia representantes de 50 nações. Então, profetas sempre reconhecidos. E eu também, todos os anos, eu compro a cimeira e ouço. Não dá para ouvir na altura. Geralmente começa uma quinta-noite, toda sexta e todo sábado. Só houve um ano em que eu assisti, durante a transmissão eu estava em Londres, então os horários eram mais favoráveis. Mas eu fiquei impressionada este ano, porque vocês imaginam o que é um congresso, uma cimeira, que começa quinta-noite, manhã, tarde e noite da sexta, manhã, tarde e noite do sábado. Vocês sabem quantos pregadores? 49. Eu disse, meu Deus, uma tarde lá, 12, só numa tarde. Eu ouvi todos. Mas cada um tem 15 minutos. E todos eles são bem. E a apresentação de cada profeta, cada um tem um currículo, é tão impressionante, profetas de 50 nações reunidos. Mas eu fiquei ouvindo um, outro, e cada um traz uma palavra, traz uma mensagem. E eu dizia, mas ninguém fala o que vai ser no próximo ano. Cada um traz o que está no seu coração, até porque todos vemos em parte. E como disse um dos profetas, cada um de nós traz uma parte. Por isso é muito importante estarmos todos aqui reunidos. Mas no meu coração, antes mesmo de me expor, já há semanas, no meu coração subia portas abertas, abram-se os portais. E só foi na última noite que apareceu um pregador falando da visão das portas. Eu disse, uau, finalmente, né? Houve muita palavra em relação a Israel. Houve muita palavra profética em relação a uma unção que Deus está derramando de Esther. E algo impressionante porque Cindy Jacobs, e ali inclusive estava o bispo Hammond, que é o pai de todo esse movimento profético, ele completou 80 anos agora. Ele estava ali presente também.
contando. A parte dele só foi contar a história do que foi, o que aconteceu. Mas Cindy Jacobs, ela estava em Israel 11 dias antes de todo aquele ataque. Por quê? Todos os anos em Israel, neste período do novo ano, trombetas, há o ministério que tem uma torre de oração 24 horas por dia no Monte das Oliveiras, de Tom Hess, que reúne nações da terra num movimento de intercessão muito forte, tanto por Israel, quanto pela estrada de Isaías 19, que é uma profecia de conversão do mundo árabe. Este ano havia 150 nações representadas. E St. Jacobs conta, e ela contou isso antes, eu já tinha ouvido, porque ela convocou um jejum de 21 dias por Israel. Eu participei deste jejum de 21 dias. O jejum de Daniel, orando todos os dias por Israel. Mas ela conta, e ela foi a última a falar na cimeira, como ali desta vez, 11 dias antes do ataque, ela sentia um peso tão grande. Ela dizia ao marido: o que é que está acontecendo? Temos que mobilizar intercessores para Israel. Há um peso que nunca senti em todos estes anos que eu venho a Israel. E ela volta para os Estados Unidos e começa a mobilizar o povo em cima do Salmo 91. E é de onde veio logo a convocação, porque já sabemos o que aconteceu. Então, muitas das palavras estão relacionadas com Israel, evidentemente. Muitas palavras proféticas sobre a proximidade da vinda de Cristo. E quem abriu a cimeira foi um profeta também das nações, um profeta muito preciso, Chuck Pierce. E a palavra de Chuck Pierce, embora ele falasse várias coisas, mas em linha com aquilo que está no nosso coração, falou sim de porta, mas sobretudo de guerra, que nós estamos num período de muita guerra, e que Deus está nos chamando para entrar numa guerra. E houve uma frase que ele disse, porque ele foi soltando várias coisas aqui e ali, mas uma frase que me chamou a atenção quando ele disse, ele usou o texto de Isaías, todos vão usar o texto aqui que nós lemos, do Salmo de Apocalipse, que é o nosso decreto, era aquele que já estava no meu coração o tempo todo, que nós precisamos pela adoração subir, entrar pela porta da adoração, trazer a atmosfera do céu para tomar aquilo que o inimigo já roubou. E na palavra de Chuck Pierce, nós estamos vivendo o momento de Apocalipse 4:1. Sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. Eu vou compartilhar lá na frente a palavra de um profeta, que para mim foi aquela que casou bem com o que estava no meu coração, embora o tema dele seja um pouco diferente, mas não importa, porque Deus fala com cada um algo que está no seu coração, e há muita coisa que Deus está fazendo hoje sobre a terra. Agora, é importante que nós ouçamos os profetas e que geremos a palavra profética. Uma coisa que queremos dizer: Jesus falou, Mateus 10:41, vamos ler? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa que você vai receber? Que galardão? Serão satisfeitos os desejos mais profundos do seu coração pelo poder de Deus. Se você recebe a palavra profética, se você recebe o profeta na qualidade de profeta, os desejos do seu coração serão satisfeitos. Aí você diz, qual é o respaldo? A sunamita.
Sunamita recebe o profeta na qualidade de profeta e depois ele pergunta: qual é o desejo do seu coração? Deus satisfaz pelo seu poder o desejo do seu coração. Mas vamos olhar para o ano hebraico 5.784. E embora nós olhemos mais eu pessoalmente, para a festa das trombetas, Israel chama cabeça do ano, e aqui começa o ano civil de Israel. Mas, como eu disse, os números são letras. Este ano 5.000, por exemplo, 784, 5 é a letra Re, que muitas vezes representa graça, bondade divina e ocasionalmente julgamento ou refinamento. A letra 7, Zaim, pode simbolizar a conclusão, que é uma reminiscência do 7º dia da criação e também denotar descanso espiritual. Het, 8, incorpora novos começos, transformação e o espírito de renascimento. Você vai dizer, mas não é Pei, Pei é 80, tá? A letra só 8 é Het. 80 é Pei, a década da boca. E Dalet, que é o ano no qual nós estamos entrando daqui a pouquinho no nosso calendário gregoriano e que já se entrou no calendário hebraico na festa das trombetas, é Dalet. Pode representar portas ou fundações, também pode representar os 4 cantos da terra. O primeiro alfabeto hebraico tinha as figuras mais bem delineadas. No hebraico mais antigo era assim que se escrevia Dalet. Vocês que estudaram hebraico, olha lá, era mais fácil de escrever, não? Era assim, uma porta, uma tenda, porta aberta. Depois veio o Palel, o hebraico Palel, parece um triângulo, mas assim mesmo ainda dá a ideia de porta. E hoje, modernamente, você tem o Dalet, que mesmo assim ainda dá a ideia da esquina de uma tenda. Então, Dalet é 4. Dalet é porta. Dalet é a 4ª letra do alfabeto hebraico e tem um valor numérico de 4 e é a letra hebraica da palavra porta. E quando nós olhamos para os últimos anos e o significado, nós vemos que tudo se cumpriu, as palavras proféticas se cumpriram. Por isso nós precisamos prestar bem atenção. Dalet significa porta ou entrada. O antigo Dalet mostra a ideia de se deslocar de um lugar para outro, como se passasse por uma porta. Quando fazemos uma leitura profética, nós aplicamos o significado ao que Deus quer que nós geremos para o novo ano. O Dalet moderno ainda tem a ideia de uma porta ou de uma entrada, assim como no passado. Como entrada, Dalet representa, leia por favor, convite, abertura, transição. Deus nos convida hoje a uma nova dimensão. Deus hoje está nos convidando e trazendo uma abertura, uma porta de transição. Por isso trouxemos Salmo 23, Salmo 24. E como você pode ver, uau, como o Salmo 24 se casa com o ano das portas e como o 23 com o ano dos abalos, que começamos a ver abalos já no dia 8 de janeiro. Então, e terminamos o ano com abalos em Israel, com abalos em toda a terra, enfim. Mas também passagem de um estado para outro. Deus não quer que permaneçamos no status quo. Quando Deus está nos falando agora de portas abertas, Ele quer nos transicionar. Nós temos que passar para o outro lado. Também, Dalet fala de revelação, desvendando o que há dentro, oportunidades, acesso,
escolha. Depois você volta lá no YouTube e pode estudar o assunto. Deus escolhendo e revelando bênçãos, mas, sobretudo, queremos culminar com o significado da letra, chegando a Cristo, a porta para a salvação. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Portanto, este é um ano em que Cristo deve ser exaltado de uma forma intensa, e o conhecimento de Cristo, conhecer a Cristo numa dimensão muito mais elevada. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. O significado de Dálates convida os crentes a entrar numa revelação mais profunda de Jesus. Através dele, os mistérios ocultos e as bênçãos do reino de Deus são desbloqueados, tornam-se acessíveis a nós. Cada ano hebraico, e eu coloquei aqui festa das trombetas, porque a festa das trombetas é uma festa que nos anuncia o arrebatamento da igreja. E verdadeiramente será um novo começo, será um reinício, quando Cristo virá buscar a sua igreja. Então, cada festa das trombetas marca uma nova temporada espiritual, cheia de significado profético, porque nos anuncia a necessidade de nos prepararmos para a volta de Jesus e abrirmos os ouvidos para ouvir a palavra profética, porque o espírito da profecia está presente na igreja. O Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. Não podemos esquecer que esta era de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Filhos, filhas, servos, profetizarão, sonhos, visões, palavras proféticas, decretos. E nós não podemos ficar à margem desse mover do Espírito de Deus. Conheço as tuas obras, diz Jesus, em Apocalipse 3:8, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. À medida que fazemos a transição para o novo ano, vamos posicionar nossos ouvidos e ouvir o que o Espírito está dizendo. Pus diante de ti uma porta aberta. Vi uma porta aberta e a voz que dizia: sobe, sobe, sobe. Na nossa oração inicial dizíamos: os nossos corações estão escancarados. As portas, os portais do nosso ser estão escancarados para ti. Enquanto tu escancaras as portas do céu para nós. Deus está liberando sabedoria, discernimento e direção para aqueles que nele esperam. Este é um momento importante, queridos, para receber uma nova visão, um realinhamento das nossas vidas, preparando-nos para o regresso do Senhor Jesus. Portanto, abra o seu coração. Enquanto o Senhor fala por meio da sua palavra, fala através de sonhos, fala através de vozes proféticas que Ele está levantando sobre a terra. A chave para navegar bem na nova temporada, na nova estação, é permanecer sensível à orientação do Espírito Santo em cada passo do caminho. Portanto, aproxime-se de Deus e observe a transformação que há de se desenrolar neste ano de 2024 para nós. Um ano de portas abertas.
E essa é uma voz generalizada. Eu pesquisei um mundo de coisas, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Por quê? Porque o 4 fala de portas. E então há sempre o significado profético. Então é um ano de portas abertas. Glória a Deus. Existem muitas portas que Deus quer escancarar, que Deus quer abrir. E as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Existe um ministério de Bob Conner, ele é um profeta. É muito interessante, porque antes dele existia um profeta muito reconhecido, que todos os anos ele tinha uma visão sobrenatural profética. E deu um nome de vara do pastor, né? Passarei debaixo da vara do pastor. E ele já estava velho, e disse para Bob Conner: você vai continuar com a vara do pastor? Ele disse: eu? Não, porque eu não tenho visões sobrenaturais. Quer dizer, como é que eu vou substituir esse profeta que é um vidente, né, que tem visões abertas, que tem arrebatamentos? E ele foi orar e Deus disse assim: muito simples para mim. E ele foi arrebatado. E todos os anos, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, ele é visitado em uma revelação sobrenatural e escreve um livro chamado A Vara do Pastor para aquele ano, onde ele coloca a palavra profética. Ele já escreveu a de 2024. Lamentavelmente, eu tentei acessar aqui o Amazon, mas não está disponível para o Brasil. Mas deparei-me com um videozinho pequeno de um membro do ministério, anunciando que o livro estava pronto. Então eu transcrevi o que ela escreveu sobre o livro Vara do Pastor para 2023. Ele pregou, foi na última noite, na cimeira, e eu vou trazer aqui a palavra da visão do Yom Kippur deste ano. Mas essa é a palavra, por causa da visão, do arrebatamento que ele teve. 2024 será um ano diferente de tudo que já vivemos no passado. Estão prontos? Não apenas as portas da oportunidade estão abertas, mas também estão totalmente abertas. Ele inclusive está dando o tema de portas da oportunidade, totalmente abertas. O convite está disponível para todos que têm ouvidos para ouvir, pois o remanescente passou pelo fogo, passou pelas portas do arrependimento, venceu as ofensas. Agora eles são convidados a subir ao Pai. Apocalipse 4:1, onde Ele lhes mostrará o que está para acontecer na história da humanidade. Nesta época, o extraordinário se tornará comum e o sobrenatural se tornará natural. Quem diz amém? Aleluia! Mas vamos olhar para portas abertas na Bíblia. Eu voltarei a ele daqui a pouquinho. As portas são mencionadas 180 vezes na Bíblia. Muitos dos versículos bíblicos falam de portas fechadas. Nem todos falam de portas abertas, mas há uma coisa interessante. Segundo os estudiosos da Bíblia, portas significam comunicação e acordo. Muitas vezes, quando as portas estão abertas, elas estão em comunicação com Deus ou com os outros.
Então, se Deus vai nos abrir portas, haverá uma comunicação direta do céu conosco. E nós precisamos aprender a subir. Sobe para aqui. Sobe para aqui. Mas quando estão fechadas, é porque não há comunicação. Ou não há concordância. Essa é a base do significado para portas abertas. Leia, por favor, o que está na tela. Portas são a transição de um espaço e ambiente para outro. Diga, eu não quero ficar onde estou hoje. Que Deus coloque em nós uma santa insatisfação. Que Deus coloque espinho nos nossos ninhos. Para que nós possamos nos mover e passar para outra dimensão. Porque esta é a palavra profética. É o que Deus quer para nós. Portais importantes na Bíblia. Há vários momentos na Bíblia em que as coisas estão prestes a passar. De uma realidade para outra. De um estágio da história para um capítulo totalmente novo. E uma porta para esta realidade, para este estágio, é mencionado na história. Um dos primeiros foi a tenda de Abraão e Sara. A porta. Pouco antes de sua família e toda a história humana estar prestes a mudar para sempre. Portas falam de transição, de mudança para outro ambiente. Sara estava escutando a porta da tenda. A porta da tenda. Vamos encontrar vários textos de coisas extraordinárias, de mudança, de transição. A porta da tenda. São encontros transformadores. Eles estavam à beira de uma transição que afetaria todos nós. 9 meses depois apareceria o filho da promessa, através do qual viria o Messias do mundo. Mais tarde, no livro de Juízes, vamos encontrar outra mulher, estéril, que apela ao sumo sacerdote. Vamos encontrar logo no início. Vai findando um período de Juízes. Eli estava à porta do templo. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ali tem um encontro com uma mulher. E esse encontro na porta marca uma transição, uma transformação. Ocorre quando Deus traz Samuel à cena. Ele inauguraria a era dos reis após a época dos juízes. Queridos, os batentes das portas aparecem de forma famosa na história. Porta é um lugar proeminente em Êxodo 12. Porque os umbrais das portas deveriam ser pintados de sangue. A porta marcaria o destino eterno de Israel. Daquilo que estava na porta, nos batentes da porta, nos umbrais da porta, dependeria o futuro de Israel. Portas são importantes. Portanto, falar de porta é algo que nos ajuda a entender que Deus quer nos levar a uma nova dimensão. E quando nós usamos o tema abram os seus portais, é porque é um grito, é uma súplica, é o que estava no meu coração. Vamos clamar, abram os seus portais, fende os céus e desce. Eu amo esta oração em Isaías, fende os céus e desce, como ocorreu no Sinai.
porque Deus está buscando e está liberando um tempo e ventos de avivamento em toda a terra. Queridos, há muita coisa acontecendo no mundo. E a despeito de tantos abalos que nós temos visto, Deus está operando. Deus está operando, mas eu vou avançar a despeito dali. Batentes das portas são significativos. Diga isto: os batentes das portas são significativos. Os líderes de Israel, como Moisés, Josué, falavam com Deus à porta da tenda da reunião. Significando o quê? A abertura da comunicação. Era o portal entre o céu e a terra. Entenda que quando João ouve a voz em Apocalipse, há um novo, ele vai sair de uma dimensão para outra. Nos 3 primeiros capítulos, tudo que João vê é daqui da terra. O ambiente todo é a terra, são as 7 igrejas. Ele tem uma visão de Jesus. E depois Jesus dá uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia. E depois de todo esse período que representa 7 fases na história da igreja, e ao mesmo tempo tipos de igrejas locais existentes naquela ocasião, ele escuta a voz: sobe para cá, sobe para cá. E tudo que ele vai ver será numa nova dimensão, não é mais da terra. Ele vai ter toda a revelação que nos legou aqui no Apocalipse. Então Deus está nos chamando para quê? Para subir a um novo nível, a uma nova dimensão, para uma nova revelação, a um novo ambiente. Vamos parar de estar com os olhos fixos aqui na terra. Há muitas coisas que nos distraem. Um dos profetas, falando sobre o que é que mais atrapalha o povo de Deus, ele diz: a distração. É a distração. Nós somos muito distraídos. Nós de repente não ouvimos a Deus, porque há muita coisa que nos distrai na mídia, naquilo que estamos ouvindo as pessoas dizerem, e assim perdemos o que Deus tem para nós. Deus criou deliberadamente ali na tenda este espaço, junto à porta. Para quê? Para se encontrar com o seu povo. São múltiplas histórias de aberturas de portais, de portas para novas oportunidades, escolhas a serem feitas, início de novas aventuras e temporadas. Mas também há momentos em que a porta deve ser fechada. Há portas a serem fechadas na nossa vida. Portas que não deveriam estar abertas. Portas que roubam o que Deus tem para nós. O Novo Testamento revela que a porta para a salvação está aberta. Mas também há uma oferta que nos dá a oportunidade de abrir ou fechar as portas da nossa vida para Deus. Jesus faz esta declaração à igreja. Vamos ler? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Que tristeza que Jesus tenha que bater a porta da igreja e dizer: se alguém ouvir a minha voz. Geralmente a gente usa aqui para o descrente, mas Jesus está falando para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Voltou a live? Voltou, ok. Então eu vou entrar com Bob Corner, esse profeta do qual falei que todos os anos em Yom Kippur, ele vai fazer 80 anos.
Vai fazer 80 anos. Muito engraçado. Isso eu tirei. Aqui está em inglês. Divina urgência, urgência divina. Toca o alarme. Desperta os guerreiros. Você vai entender o porquê. Aqui está em português. Vamos ler? Urgência divina. Toque o alarme. Desperte os guerreiros. Agora vai, e o que eu vou compartilhar agora, eu transcrevi da pregação dele. É um pouco só, porque ele vai elaborar por muitos lados, inclusive ele passou do horário, foi o único que passou do horário. Um pouquinho. Ele disse, ainda tem 1 minuto, e a Cida disse, não tem não, já saiu do seu horário. Não? Porque os outros foram muito, eu disse, eita povinho, né? Bem preciso todo mundo ali também, com tanto pregador. Meu Deus do céu. Você termina, não sabe mais nem o que é que falaram, porque são tantos. Você imagina, numa conferência, você ouvir 50 pessoas. Mas o objetivo ali é simplesmente uma comunhão profética. Inclusive, o ano passado, Cindy Jacobs alistou todas as palavras proféticas que foram ditas na cimeira. Esse ano não teve. Eu hoje até entrei em alguma coisa que ela fala. O que é que Deus está falando? Não saiu nada, saiu apenas a questão de Israel. Porque está no coração de todos os profetas a questão de Israel. E a necessidade da unção de Esther. Low Engel, então, entrou ali com tudo, sobre a unção de Esther. Deus levanta as Esther, né, para jejuar, jejum de 3 dias, sem comer e sem beber, pela redenção de Israel e também pela redenção das nações. Falando do espírito de Mardoqueu que está liberado sobre a terra. Mas vamos ver Bob Corner, ele vai dizer, no dia da expiação, ele diz que teve a visitação em que ele foi elevado ao céu, e ele teve uma visão do ancião de dias, e foi desesperador para ele. Ele disse, quase morro. Ele estava vestido, o ancião de dias, naquela visão de Daniel, capítulo 7, em fogo em toda a sua majestade, esta visão que ele tem. Textualmente, viu uma imensa porta de bronze. Ele vê esta imensa porta de bronze. Parecia que havia muito tempo que ela não era aberta. Tinha uma fechadura nela, uma fenda, e uma voz sobre os seus ombros disse, abra esta porta. Ele disse, eu não tenho a chave. Segunda vez, abra esta porta. Ele respondeu, eu não tenho a chave. Terceira vez, abra esta porta. E eu disse, eu não tenho a chave. E a voz gritou, você é a chave. Você é a chave. Ele estendeu a mão, colocou naquela aberturazinha e virou um pouco para a esquerda, e a porta se abriu um pouco, cerca de 15 centímetros. Sobre o seu ombro, e ele diz, eu não sei como descrevê-lo completamente com palavras terrenas, mas como que passando por cima dos seus ombros, passava música, cor, fibra de carbono, uma substância que rolava sobre o seu ombro e passava pela fenda da porta, pela abertura da porta, aquilo como se fossem rolos compressores passando pelos seus ombros e entrando pela porta. Havia um grande cheiro, tinha aroma, parece que atraía essas coisas, correndo todos para lá, passando pela porta. E ao entrar eu disse, Senhor, o que é isso que entrou? O que é isso que está entrando? E ele respondeu, as orações dos santos acumuladas do passado. As orações têm poder, queridos.
Hoje é um dia, nesta passagem do ano, em que temos que ativar a porta da intercessão numa dimensão jamais experimentada. Qual é esse tipo de dimensão? Eu vi Cindy Jacobs falando em uma outra ocasião sobre o que o Espírito Santo está falando, qual é a dimensão da intercessão. E quando eu vi, eu disse: meu Deus, é isso que eu ensino. É isso que eu estou ensinando. É isso que eu ensino sobre intercessão, que a verdadeira intercessão é aquela em que eu afino os meus ouvidos ao Espírito Santo e Ele me transmite o que Jesus está orando no céu. Então ela falando profeticamente, Deus está chamando os intercessores a entrar nesse nível de intercessão, em que você capta a oração que está acontecendo no céu, e verbaliza esta oração aqui na terra. É isso que temos ensinado. Então vejam, o que nesta visão, a propósito do novo ano, as orações dos santos acumuladas do passado, as orações estão se acumulando, as taças da sala do trono vão se enchendo da oração, vão se enchendo da intercessão, vão se enchendo da adoração, porque é quando elas começarem a transbordar que Jesus se levantará no seu trono e tomará das mãos de Deus Pai o livro da redenção e quebrará os selos, e nós teremos o grande finale da redenção plena. Daniel 7, 21 e 22 é o que o Senhor mostra. Então eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Leia o que está grifado. Até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. Leiam todos. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, e esta é a palavra do Senhor, a palavra profética. Este é o tempo no qual nós nos encontramos, este é o tempo dos santos possuírem o reino, este é o tempo da batalha, que nós temos que tomar de volta tudo que o diabo roubou. Daí a grande guerra, porque estamos sentindo uma grande guerra por causa das promessas que estão ao ponto de se manifestarem. Este é o tempo no qual nos encontramos, este é o tempo de tomar de volta tudo que o diabo roubou. Satanás busca distrair-nos com toda sorte de coisas, para que não entendamos em que tempo nos encontramos. Que tempo é este? O tempo chegou. Diga, o tempo chegou. É isto que Deus está dizendo, igreja. O tempo chegou. Os anjos imensos. E ele, na sua pregação, começa a descrever a visão que ele teve o ano passado, que eu cheguei até a compartilhar aqueles anjos imensos, porque o ano passado ele teve uma visão muito sobrenatural. Então esses anjos imensos começaram a gritar: urgência divina, toca o alarme, desperta os guerreiros, mobiliza o corpo de Cristo. Essa é a voz do céu. Essa é a voz do Altíssimo para 2024. Há uma urgência divina, igreja. Há uma urgência. Toca o alarme, toca o chofar, desperta os guerreiros, desperta os valentes, mobiliza o corpo de Cristo para a grande batalha. É isto que devemos fazer: mobilizar o corpo. Mobilizar é um termo militar, significa mover as tropas. Nós temos que tomar o reino. Chegou o tempo dos santos do Altíssimo possuírem o reino. E o reino de Deus não é conversa fiada. O reino de Deus é poder, é vida, é redenção.
A Bíblia diz que quando encontramos o ladrão, ele deve pagar 7 vezes mais. João disse, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isaías 54, 17 diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. É Deus quem atira, não é o diabo. Queridos, há muitas portas pelas quais somos chamados a entrar. Não falaremos de tudo, porque o tempo não nos permite, mas queremos citar portas de revelação, portas para a sala do trono, portas de prosperidade. E vamos citar 3 textos. Portas de avanço, leia comigo. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Portas de justiça, leia. Abram-se bem, portões da justiça. Deixa-me passar e entrarei na presença de Deus para adorar somente a Ele. Portões de adoração. Leiamos. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Aleluia! Portas de adoração. Mas eu coloquei aqui uma palavra que vários profetas tocaram no assunto. Uma porta para as mulheres cruzarem o limiar do seu propósito divino no corpo de Cristo, porque este é o ano da mulher. Salmo 68, 11. Yahvé deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Vários profetas, tanto homens quanto mulheres nesta cimeira, trouxeram esta palavra do Senhor, que Deus está mobilizando as mulheres para a guerra. Eu andei à caça, terminei encontrando aqui uma tropa de mulheres soldadas, porque verdadeiramente Deus mobiliza. Eu até preguei na formatura da apóstola Raquel, foi este texto. Grande é a falange das mensageiras que anunciam as boas novas. Mas a porta aberta para uma nova dimensão. Uma nova dimensão. As portas ou portais são aberturas de luz que permitem uma atividade espiritual. Os seres angélicos passam por entre elas, entre o céu e a terra. Os portais são liberados do céu para a terra, mas também podem ser divinos e podem ser demoníacos. Queremos trazer apenas 2 exemplos de como os portais funcionam. Jacó. Lemos o texto, teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Portas de comunicação. O céu descendo, anjos descendo, anjos subindo. Vocês já imaginaram? Quando nós estamos orando, adorando, os anjos vão levando a nossa adoração para o céu. Vai levando para as taças e deposita ali. Portais abertos. Abram-se os portais. E que os portais da nossa alma também se abram. Mas, com isto, antes da ceia, queremos concluir esta introdução. Jesus mostra a Natanael uma nova revelação
a respeito dos portais celestiais. Não vamos ler todo o texto de João 1, mas Jesus disse: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. Leia comigo, por favor. E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos não estão mais subindo e descendo a terra em um lugar específico. Leia. Eles agora estão subindo e descendo sobre Jesus. O que queremos dizer? Esta foi uma nova revelação que Jesus divulgou, essencialmente dizendo, leia, você não precisa mais esperar em um determinado horário e lugar. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Aleluia. Eu sou o portal. Entrar através de mim é a paixão. Entrar através de mim é experimentar vida, liberdade e satisfação. Onde quer que Jesus esteja, sempre haverá uma porta, um portal aberto para o céu. Nesta estação de Apocalipse 4:1, Deus está chamando o seu povo para uma nova dimensão e lugar de maturidade. Leia. Para operar nas coisas de Deus, devemos estar no Espírito onde estamos, assentados com Cristo, nos lugares celestiais. Por causa de Cristo, temos acesso a lugares e reinos em Cristo. É hora, queridos, de encontrarmos novas revelações e novos lugares nele, em Jesus. Ao encontrarmos esses lugares, aprenderemos a viver a partir deles. Ele quer revelar a você as coisas que estão por vir. Jesus, Ele é o Espírito da profecia. Então, nesta noite...